Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula. Iremos tratar agora das vias de administração de fármacos, suas características, vantagens e desvantagens. Há diversas vias de administração de fármacos e diferentes classificações, segundo a agência reguladora americana, a FDA, podem ser distintas em três grandes grupos. As vias enterais, como o próprio nome diz, entero vem de intestino, são todas as vias de administração em que os fármacos são absorvidos em algum ponto do sistema digestório, ou são administrados para agirem no próprio sistema digestório. A administração oral é a via mais comum, onde o medicamento é absorvido no intestino. A sublingual, onde comprimidos dissolvem-se na boca e são absorvidos pela mucosa oral. E a via retal, onde o fármaco é absorvido na porção final do intestino, no reto. Já as vias parenterais englobam todas as outras vias em que o medicamento não é absorvido no sistema digestório, mas atinge a circulação sistêmica e inclui todas as formas de injetáveis, como a intravenosa, a intramuscular e a subcutânea. Inclui também a via inalatória, quando o objetivo é a absorção pulmonar, para ação sistêmica. As vias tópicas englobam as aplicações que devem agir diretamente no órgão ou local onde foi aplicado. A palavra tópica vem do grego topos, que quer dizer local. Por exemplo, a epidérmica para ação cutânea, a oftálmica para agir em mucosas, na conjuntiva, a inalatória quando age no pulmão. É possível reparar que a via inalatória pode ser tanto parenteral quando se quer absorção sistêmica, no caso de gases anestésicos, ou tópica, quando se deseja ação no tecido pulmonar, como o uso de broncodilatadores e anti-inflamatórios. Vamos iniciar pela via enteral, mais importante que a via oral. A maior parte dos fármacos são administrados por essa via. De todos os caminhos que os fármacos fazem no sistema digestório, é durante a passagem no intestino delgado que ocorre a maior parte da absorção, devido a extensa área que o intestino possui, levando pouco mais de 1h30, em média, para a absorção de um fármaco. Suas vantagens são a fácil administração, a fácil adesão ao tratamento e a reversão em caso de intoxicação, onde são usadas lavagens gástricas ou o uso de carvão ativado para retirar fármacos ou outros compostos antes de serem absorvidos no intestino. As desvantagens é que requer várias administrações. A absorção, ela comparativamente com as formas injetáveis, as parenterais, ela é mais lenta. E ela não é apropriada para pacientes nauseantes ou com dificuldade de engolir, por exemplo, os pacientes inconscientes. As formas farmacêuticas mais utilizadas por essa via são os comprimidos, que eles apresentam boa estabilidade, baixo custo de produção e, para o paciente, fácil manuseio e precisão na dosagem. Esses comprimidos podem ser inclusive revestidos. O revestimento protege o comprimido das ações ácidas do suco gástrico, permite que eles alcancem o intestino intactos e se dissolvam somente lá. As drágeas são comprimidos revestidos de açúcar que mascaram possíveis sabores desagradáveis e facilita a deglutição e também a aparência. Os comprimidos orodispersíveis dissolvem-se na boca. Já as cápsulas têm invólucro de gelatina que protege o fármaco, mascarando também possíveis sabores desagradáveis. As formas farmacêuticas líquidas são de mais fácil administração, principalmente em idosos e crianças. Não precisam desagregar no intestino e, para muitos fármacos, têm melhor biodisponibilidade, como as soluções, que podem ser administradas em gotas. As suspensões, onde o medicamento é previamente preparado, incluindo pós e comprimidos efervescentes. Só lembrar que a suspensão ela deve ser sempre agitada antes da administração. E os xaropes, que eles contêm elevado teor de açúcar
e que mascara fármacos de sabores desagradáveis. Mas a absorção das formas orais podem sofrer influência de diversos fatores. Quais são, então, os fatores que influenciam no padrão de absorção? Há fármacos, como a metoclopramida, que aceleram o esvaziamento gástrico e motilidade. O esvaziamento gástrico é o tempo que o fármaco fica no estômago, e a motilidade é a movimentação peristáltica do intestino. Isso acelera a absorção de fármacos, como por exemplo anti-enxaquecosos, porque durante a enxaqueca, a redução da motilidade intestinal e a absorção de fármacos que poderiam combater o próprio problema. Há outros que reduzem a motilidade, como os antidiarreicos, por exemplo, a loperamida, ou os opioides, como a morfina. Reduzem, assim, a absorção de outros fármacos. A presença de alimentos, especialmente gordurosos, pode aumentar a absorção de alguns fármacos lipossolúveis, como a griselfulvina, carbamazepina, fenitoína. Já a absorção de outros pode ser severamente comprometida, como é o caso bem conhecido da tetraciclina, que forma complexos insolúveis com cátions de leite, como o cálcio. Outro fator que pode reduzir a absorção é a possível redução da circulação esplâncnica. A insuficiência cardíaca, por exemplo, reduz a absorção sanguínea esplânica. A via sublingual, os medicamentos são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual. Nessa forma de administração, o medicamento, em comprimido ou gotas, deve ser colocado embaixo da língua e deve permanecer ali até sua absorção total. Não se deve conversar nem ingerir líquidos ou alimentos. Esses medicamentos são representados pela abreviação SL. Por exemplo, o dinitrato de isosorbida, o zolpidem, o clonazepam. As vantagens é a fácil administração, a rápida ação, e então não precisa passar pelo sistema porta-hepático, portanto também não sofre biotransformação de primeira passagem. Se alguma afirmativa disser que os fármacos sublinguais eles não são submetidos à biotransformação, está errado, eles são submetidos, mas não de primeira passagem, que é uma biotransformação extensa, logo que os fármacos saem do intestino. Desvantagens. Poucos fármacos podem ser absorvidos pela mucosa oral. E é inadequado para profármacos. Por quê? Porque os profármacos precisam ser biotransformados. E esse tipo de via evita a biotransformação de primeira passagem. A via retal. Na via retal, são utilizados supositórios, que são introduzidos no reto. São importantes para pacientes no pós-operatórios, pacientes nauseantes ou com difícil acesso por outras vias. Não sofrem metabolização de primeira passagem extensa, porém, podem ser irritativos e sua absorção não confiável. Além do uso hospitalar, pode ser usado como laxantes, como as glicerinas, de ação local, como supositórios anti-hemorroidas, e os de ação sistêmica, como diazepam, dipirona, enfim. Em resumo, suas vantagens. É a fácil administração em pacientes acamados ou com dificuldade de deglutição, e evita a metabolização de primeira passagem, assim como a sublingual. As desvantagens: a absorção pode ser errática ou incompleta, pode ser irritativo e tem difícil adesão por questões culturais. Agora vamos iniciar o grupo de vias parenterais. A injetável intradérmica. Esse tipo de aplicação permite testes de hipersensibilidade. É possível verificar se determinados fármacos ou produtos podem desencadear alergias. É utilizada para aplicação da BCG, então é usada em vacinação e é praticamente indolor. As desvantagens é que tem uma aplicação limitada, pouco uso, pode ser aplicado pouquíssimo volume e também apenas aplicação local, né, tirando o caso das vacinas em que tem um efeito imunitário sistêmico. Então, como pode ser visto,
ela é aplicada na própria derme, tá? Então por isso que se chama intradérmica. Agora a via subcutânea. A via subcutânea, a aplicação é feita diretamente na hipoderme. As vantagens: é uma absorção lenta e segura, ótimo para pacientes em que há dificuldade para atingir veias. Ideal para insulina, heparina e vacinas, como antirrábica e antissarampo. As desvantagens é que não é útil para urgências. Tem poucas aplicações e também pode ser irritativo. Então a aplicação é feita direta na hipoderme, mais profunda do que a anterior. Falando ainda de vias parenterais, a endovenosa. Ela é feita com a incisão de uma seringa ou scalp para atingir veias. Ela não passa pelo processo de absorção. O fármaco já atinge diretamente a corrente sanguínea. Ela é importantíssima para emergências, para fármacos não absorvidos por via oral e contorna a absorção. A desvantagem é que é invasiva, pode haver extravasamento, flebites e outros problemas durante a aplicação. A administração tem que ser feita por profissional e é incompatível com soluções oleosas ou insolúveis, somente soluções não oleosas. Aplicação epidural. A aplicação epidural é anterior à dura mater. Nela, o fármaco é aplicado no espaço epidural, sem perfurar a dura mater. Assim, são realizados tratamentos para dores lombares, crônicas, são aplicados anti-inflamatórios, anestésicos, principalmente para o trabalho de parto. Nesse tipo de aplicação, não há anestesia geral ou local, e sim bloqueio drástico dos impulsos nervosos para reduzir a dor. A via intratecal, também chamada de subaracnoide, o fármaco é aplicado no líquido cefalorraquidiano, alcança o sistema nervoso central, evitando assim tanto o metabolismo de primeira passagem quanto a própria barreira hematoencefálica. E são usadas para aplicações de anestesia, de antibióticos e tratamento de leucemia. A via inalatória, onde são administrados gases, claro, misturados com oxigênio, para indução de anestesia. Podem ser usados óxido nitroso, o alotano, o sevoflurano. As vantagens: administração em pacientes inconscientes, evita o metabolismo de primeira passagem e a eliminação é pela própria via pulmonar. Desvantagens: pode causar hipotensão e arritmias, dependendo, óbvio, do gás que está sendo utilizado. Pode causar irritação das vias aéreas e também, se o gás for muito inflamável, pode causar explosões no local onde está sendo aplicado. Continuando as vias parenterais, temos a intramuscular, também bem conhecida. É realizada através da aplicação no tecido muscular, onde são formados depósitos. O fármaco é liberado constantemente e, dependendo do músculo, podem ser administrados entre 1 a 4 ml. As vantagens são ação rápida, formação de depósitos musculares com absorção constante. As desvantagens podem ser doloridas ou irritantes. E a administração também tem que ser feita por profissionais. E não comporta volumes muito grandes, como foi dito, até 4 ml. Agora vamos iniciar as vias tópicas. A palavra tópica vem do grego topos, como foi dito, que quer dizer lugar. Normalmente na área da saúde, essas palavras estrangeiras vêm do grego. Ou seja, o objetivo desse tipo de administração é a ação no local onde foi aplicado o fármaco. E a absorção ela é inclusive indesejada, por causa de possíveis efeitos adversos. Podem ser feitas aplicações sobre mucosas,
ou sobre a pele, as aplicações cutâneas. Sobre a conjuntiva, que é uma mucosa no olho, são aplicados os colírios. No ouvido médio, as soluções otológicas. Sprays nasais para agirem na mucosa nasal. Nebulizadores, quando o objetivo é que o fármaco haja no tecido pulmonar. Uso de broncodilatadores ou anti-inflamatórios, que são muito veiculados em nebulizadores. Usado também pós para inalação. São pequenas cápsulas que dentro desses aparelhos elas são quebradas e o pó é inalado para agir também no pulmão. Podem ser usados também sprays bucais. As aplicações cutâneas já incluem os cremes e as pomadas. Então sempre tem essa dúvida qual é a diferença entre creme e pomada. O creme é uma base aquosa, utilizada em lesões úmidas e exudativas, aquelas que produzem muito líquido. Já as pomadas são de base oleosa e são usadas em lesões secas e espessas. Aqui um resumo dos caminhos que os fármacos fazem segundo as suas vias de administração. A via oral alcança o intestino e depois o sistema porta-hepático. No fígado, pode alcançar o plasma, ou o fígado pode metabolizar e esses metabólitos alcançam o rim e são excretados na urina, ou voltar para a circulação sistêmica. Os metabólitos alcançam a bile e depois são lançados novamente no intestino, formando o que a gente já viu, chamado ciclo enterohepático. Alguns fármacos são eliminados diretamente nas fezes ou atingem a circulação sistêmica. As administrações cutâneas são feitas na pele e alcançam o plasma. A sublingual e a retal atingem mucosas para alcançar também o plasma. A intravenosa alcança diretamente o plasma. Já a intramuscular fica depositada no músculo e também alcança o plasma. A intratecal chega no líquido céfalo-raquidiano, no sistema nervoso central, também pode alcançar a circulação sistêmica. Podem observar que esses caminhos, a maior parte deles, o fármaco pode se deslocar para um compartimento e pode voltar para o compartimento anterior. Isso vai depender, é claro, das características físico-químicas que a gente viu na aula anterior. Já a inalatória chega no pulmão, onde pode agir lá, ou pode chegar no próprio plasma. Do plasma, inclusive, pode voltar para o pulmão e ser expelida e ser expirada. Do sangue também, o fármaco pode alcançar as glândulas mamárias. Uma fração pequena, na maioria das condições não é importante, mas no período de amamentação, esse fármaco pode chegar no leite, sendo prejudicial. Os fármacos também chegam às glândulas sudoríparas e podem ser eliminados na forma de suor. Ou também atravessam a placenta, atingindo o feto. Para finalizar, é importante que tenhamos uma visão da cinética de absorção das vias de administração mais importantes. Um fármaco hipotético é administrado por diversas vias. A via intravenosa, em rosa, o pico de concentração plasmática é a própria concentração inicial. A concentração, então, vai progressivamente sendo reduzida pela eliminação e biotransformação. Devido à vasta vascularização nos músculos, a via intramuscular, em verde, forma o pico de concentração plasmática relativamente rápido em comparação, por exemplo, com a subcutânea, representada em azul. A via oral, como era de se esperar, apresenta absorção intestinal
e alcança um pico de concentração mais lentamente em comparação às demais, devido, óbvio, às barreiras intestinais, mas sua concentração é mais sustentada. Agora vamos à resolução de questões. Número 1. A respeito da via de administração de medicamentos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A administração de medicamentos por via oral é segura e não requer técnica estéril na sua preparação. Nessa via, os medicamentos podem ser na apresentação de comprimidos, drágeas, cápsulas ou líquidos. A administração intramuscular permite que você injete o medicamento diretamente no músculo, em graus de profundidades variados. É usado exclusivamente para administrar soluções oleosas, garantindo sua absorção em longo prazo. C. A administração endovenosa, EV, é a administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea, através de uma veia. A administração pode variar desde uma única dose até infusão contínua. Letra D. Na via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos são administrados debaixo da pele, no tecido subcutâneo. Nessa via, a absorção é lenta, através de capilares, de forma contínua e segura, usada para a administração de vacinas, como antirrábica e antissarampo, anticoagulantes, como a heparina, e hipoglicemiantes, como a insulina. O volume não pode exceder 1 ml. Então, a correta é a letra B. A administração intramuscular permite que você injete o medicamento diretamente no músculo em graus de profundidade variados. É usado exclusivamente para administrar em soluções oleosas, garantindo absorção em longo prazo. Então, o que está errado aqui é a palavra exclusivamente. Número 2. Os cuidados com as vias de administração são extremamente importantes. Erros de incompatibilidade podem custar a vida do paciente. Entre as alternativas abaixo, o que é incompatível? Letra A. O uso de soluções aquosas pela via intravenosa. O uso de soluções aquosas pela via intramuscular. O uso de suspensões pela via intravenosa. O uso de soluções oleosas pela via intramuscular. E o uso de pós para inalação. Então, o incorreto é a letra C, o uso de suspensões pela via intravenosa. A intravenosa é utilizada para soluções aquosas somente, não pode se usar soluções oleosas ou suspensões. Isso pode causar, inclusive, embolia pulmonar e levar à morte do paciente. Número 3. Quadros de enxaqueca reduzem a motilidade intestinal e o esvaziamento gástrico, diminuindo a absorção de fármacos como os próprios anti-enxaquecosos. Qual é a melhor estratégia para melhorar a absorção desses fármacos? Letra A. Administrar os anti-enxaquecosos juntamente com opiáceos para aumentar a motilidade intestinal e esvaziamento gástrico. Letra B. Administrar anti-enxaquecosos justamente com loperamida, um antidiarreico, para aumentar a motilidade intestinal e esvaziamento gástrico. Administrar os anti-enxaquecosos juntamente com metoclopramida, um antiemético, para aumentar a motilidade intestinal e o esvaziamento gástrico. Administrar anti-enxaquecosos juntamente com metoclopramida, para reduzir a motilidade intestinal e o esvaziamento gástrico. Então, a correta aqui é a letra C. Você administra anti-enxaquecosos como metoclopramida. Você administra anti-enxaquecosos juntamente com metoclopramida, que aumenta a motilidade intestinal e o esvaziamento gástrico, aumentando assim a absorção destes fármacos. A letra A está errada porque os opiáceos eles reduzem a motilidade intestinal e não aumentam, tá? Aqui algumas referências.